Atitude Engenharia. Inspirar vidas. Transformar histórias. O Ademir estava para bater esse martelo, ele tinha 4 opções, né? Tinha o Los Angeles Galaxy e o Bahia, que pulou aí como prioridade. Conversando com algumas pessoas, inclusive o Rodrigo Caetano, ele falou que o Atlético está observando o melhor cenário para recolocar o Ademir. Inclusive, o Rodrigo não está satisfeito em Belo Horizonte com a saída do Ademir. Inclusive, ele acha que o Ademir, de alguma forma, está sendo muito pressionado pela torcida do Atlético para sair em função de estar sendo afoita na avaliação dele, porque às vezes estão cobrando dele algo que ele não pode, mas ele pode produzir muito. O Ademir foi um grande carregador de piano do América. Nessa construção desse América que está na final do Campeonato Mineiro hoje, foi o Ademir que carregou esse time para a Libertadores do ano de 2021. Então, é um jogador importante. Mas aí, talvez, o peso de ter um elenco robusto e de ter que, às vezes, entrar pouco tempo e ter que corresponder à altura de quem sai, como o Paulinho e o próprio Hulk, isso atrapalha o atleta a desenvolver o seu melhor futebol. Ele não tinha no América uma pressão como ele tem no Atlético e como ele terá no Bahia também, que é um time de massa aí do estado de vocês. Então, o Ademir é um jogador importante, rápido, às vezes dá um passo a mais, sabe? Aquela adiantada, vamos falar claramente, aquela adiantada, que aí o cara perde a passada, e muitas vezes ele define mal, a tomada de decisão dele é ruim por causa disso. Talvez o jogador que é rápido, ele precisa entender que quando ele chega na área, ele está muito rápido, então ele está sem equilíbrio no corpo. Então, ele tem que programar o corpo, no caso do Ademir, para ir poder tirando um pé um pouco, porque ele é muito leve, o apelido dele é Fumacinha. Então, ele chega na área, ele tem que começar a desacelerar um pouco para poder se posicionar melhor com o corpo para fazer essa batida na bola. Esse é o problema do Ademir. Não é falta de qualidade técnica, não é que é um jogador desprovido de talento. Importante dizer sobre o Ademir também, que é um jogador de sorte grande na vida, porque ele iniciou a categoria de base tarde. Então, ele se revelou no Patrocinense, já com mais de 19 anos, salvo engano. E aí ele destacou no Patrocinense no Campeonato Mineiro, foi para o América, consolidou-se no América, levou a América para a Libertadores, quase foi parar no Palmeiras do Abel, não foi para lá, foi para o Atlético. No Galo, ele foi importante em jogos como o Cruzeiro, que é importante ganhar do Cruzeiro aqui em Belo Horizonte, né? E foi decisivo na Supercopa contra o Flamengo, que é um rival que o Atlético não quer ver nem de costas, né? Então, ele foi decisivo nesse jogo. Só que depois disso, ele parou de desempenhar. Mas se você considerar, ele treme em jogos grandes? Não, ele faz gols em jogos importantes. Só que ele tem essa questão de que, às vezes, o desejo é maior do que o raciocínio lógico. E aí ele se perde em algumas tomadas de decisão. Mas não é um jogador... Eu acho que para esse elenco do Bahia, o Bahia fará uma grande aquisição. O Ademir é um jogador que joga muitas vezes na direita, ele é canhoto, né? Então ele joga na direita para cortar para dentro e para poder fazer os arremates, né? Mas eu não vejo dificuldade que ele atue na posição na esquerda também, não. É um jogador que joga nas pontas, o Atlético abdicou desse estilo de jogo com o Eduardo Cudê, porque o Atlético tem um formato de jogo baseado num 4-1-3-2, e que o Atlético tende a jogar muito por dentro. E aí o Atlético tenta encaixar as laterais para que as laterais deem profundidade a esse jogo atleticano. Esse é o novo formato de jogo atleticano. E aí você consegue montar o quebra-cabeça do que o Atlético está dispondo ao mercado. O Atlético está liberando esses profissionais das pontas. E não significa que eles sejam ruins. Significa que o Atlético está tendo um novo padrão de jogo. O Atlético liberou o Keno, muito em função da idade dele, das lesões constantes, e não por técnica. Ô Betinho, por tudo isso que você falou sobre o Ademir, eu acho que o grande problema dele aí no Galo foi a expectativa gerada, né? Sim. Quando da contratação, porque ele vinha de uma temporada espetacular pelo América, houve uma disputa direta do Galo com o Palmeiras pela questão do jogador, então assim, eu acho que se esperava que ele tivesse um status 2 anos depois da chegada muito maior do que ele atingiu hoje, o que não quer dizer necessariamente que ele não pode dar certo no Bahia. Lógico, a expectativa aqui vai ser alta, a cobrança também,
Eu, por exemplo, tenho a expectativa de que o Ademir pode, de repente, virar o cara do Bahia. O Bahia pode virar o Bahia de Ademir e de Biel, por exemplo. É um desafio que ele vai ter que superar, né? Porque, assim, na verdade, esse ônus é justamente por aquilo que ele conseguiu fazer no América Mineiro, né? Exatamente. Eu acho que ele é um jogador que tem totais condições de assumir o protagonismo aqui. Eu acho que é um ambiente até mais saudável para ele nesse sentido, né? De reencontrar o protagonismo que ele perdeu no América, até porque a concorrência aqui é muito menor do que a concorrência no Atlético, e aqui também eu acho que o treinador vai montar uma forma de ele se encaixar no time, né? E hoje, pelo que você está dizendo, as características dele já não são assim tão apreciadas para o modelo de jogo que está sendo implementado no Galo pelo Eduardo Cudê. Tô sentilizado, papá! Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Simbora, Darinho! Dá o dedo do like aí!